Pessoal, eu sou Douglas, me chamo Douglas, né? Eu sou economista, formei aqui na UFG mesmo, recentemente terminei meu mestrado em agronegócio e agora estou no doutorado em agronegócio também. Então eu vou trazer para vocês um pouquinho do que a gente estuda na universidade, alguns pontos fundamentais e depois alguma coisa aí de agronegócio. Eu vou pedir autorização para o Bruno para falar de agronegócio. Eu sei que aqui é casa da indústria, comércio, mas eu acho que o agronegócio tem tudo a ver com isso. Exatamente. Eu que sei pouco, né? Eu sei pouco. Não. Seguinte, pessoal. Bom, vamos lá. Como é que eu fiz minha apresentação, né? Eu foquei, né, o subtítulo aí, ó, era o seguinte: retrospectiva sobre o comércio no Brasil e novas tendências de mercado. Retrospectiva sobre o comércio no Brasil, cara, tinha tanta coisa para falar, mas tanta coisa, não é, Gabriel? Muita coisa, 518 anos, é muito tempo, muita coisa aconteceu, muita coisa importante, muitas mudanças o Brasil teve, né, principalmente na questão comercial. Então eu decidi focar num case, numa história que eu tenho a oportunidade hoje de ser professor no ensino superior e dar algumas aulas de economia. E daí eu foco em fundamentos econômicos, porque com esses fundamentos vocês vão poder analisar toda a história, não só do Brasil, como de qualquer país do mundo, ligado à questão comercial. Tá? Então, essa primeira parte eu vou focar em fundamentos econômicos e depois, na segunda parte, tendências de mercado, aí sim eu vou vir com dados, tá? Com questões recentes que o Arthur Toledo, um grande amigo meu que foi presidente da Agrodefesa, ele é palestrante, consultor de agronegócio, ele me passou os slides aí e eu vou apresentar para vocês informações aí muito importantes, muito legais, que eu realmente acredito ser realmente uma tendência no mercado do Brasil, né? Bom, para começar, eu queria falar desse pensador Adam Smith, né? Para quem é mais inclinado para o inglês aí. Ele foi um filósofo que viveu que nasceu no século XVIII. Ele foi considerado o pai da economia clássica, porque ele escreveu um livro muito importante chamado A Riqueza das Nações. Nesse livro, o Adam Smith, né? Ele fala de tem no livro dele uma questão, um ponto que gera muita confusão, às vezes é até engraçado ver alguns economistas confundindo isso aí. Então eu queria trazer para vocês, contar uma historinha e tentar explicar mais ou menos o que seria a tal da mão invisível. O que é essa mão invisível que coordena as relações econômicas entre os agentes no mercado? Bom, para isso eu vou pedir um pouquinho para vocês que vocês, aqueles mais inclinados à imaginação, né, que só tem jovens aqui, então quero que vocês se imaginem no século XVIII, enquanto Adam Smith. Imagine que vocês são um filósofo lá no século XVIII e estão fazendo o que todo filósofo faz. O que é? Nada. Estão sentados, olhando para alguma coisa e tentando descobrir ou entender como a realidade ou como o mundo funciona. E aí vocês vão observar duas vilas, dois vilarejos, duas comunidades, enfim, duas comunidades aqui, duas vilas, e vocês estão observando isso simplesmente porque são filósofos do século XVIII e tudo acontece dessa forma. E aí vocês percebem o primeiro fato. O primeiro fato é que elas são rivais. Por quê? Por N motivos. Me ajudem aí, imaginem N motivos. Sei lá, os pais das meninas dessa vila não gostam que elas namorem com os filhos daqui. Ou o pessoal daqui, quando a vaquinha daqui ultrapassa para que eles matam e briga, enfim. Ou é do Vila do Goiás, né? Exatamente. E N motivos. E outra informação que vocês observam, a principal atividade econômica deles é o trigo. Trigo por que trigo? Sei lá, tinha que colocar alguma coisa, coloquei o trigo e vou dar o trigo porque, por exemplo, a gente pode falar que como era muito antigamente, as pessoas não tinham acesso a bens de capital, acesso a bens de consumo, a principal fonte de alimentação deles seria o pão. Imagina isso. O pão é a principal fonte de alimentação. E naquela época, 35 anos já era velho, né? Pessoas morriam muito cedo. Porque não tinha uma alimentação muito boa. Então imagine que a principal atividade econômica é o trigo e o principal produto consumido é o pão. Certo? 60%, 80% da sociedade está destinada a essa atividade agrícola aí, a produção de trigo para preparar e consumir pão. E aí, pessoal, nessa comunidade aqui, nesse vilarejo, dá algum problema e não produz tanto pão. Pode ser porque reduziu a oferta de pão, ou pode ser porque aumentou a demanda de pão. Então houve uma escassez
de oferta de trigo. Uma escassez de oferta. N motivos. Doenças, pegou fogo, sei lá, aumentou a população e está demandando, está faltando pão. E aí o que vai acontecer? Vocês vão começar a observar que lá tem a informação de que grande parte da sociedade não gosta nenhum dos outros, uns dos outros, mas daí de repente alguém pega lá, nem existia bicicleta, mas pega o burrinho lá e leva um pãozinho para vender na outra vila. Vejam bem, crianças estavam morrendo, pessoas não estavam tendo acesso a pão, estavam tendo uma dieta limitada, uma dieta restrita. Realmente, uma diminuição, uma escassez do trigo naquela sociedade gerava um problema muito grave na saúde das pessoas. E do nada, alguém vem e começa a ofertar pão nessa cidade. Alguém se arrisca a errar por que isso acontece? Por conta da oferta e da demanda. Mas não é, Rafael, não é por conta da benevolência do padeiro que você toma o seu café da manhã, certo? Obviamente, nós sabemos que é porque o preço aqui vai aumentar. Se a oferta de pão, se está tendo uma escassez de oferta, ou seja, um excesso de demanda, né? Aqui nesse vilarejo, o preço desse pão tende a aumentar. Então, alguns agentes aqui dessa comunidade vão se sentir mais incentivados a irem vender seus produtos lá. E por isso vão salvar vidas. Não é porque eles estão inclinados a salvarem vidas que eles assim vão. Eles são motivados por um interesse próprio. E isso motiva o mercado em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas são motivadas por variáveis de mercado. Por alguma outra coisa que ali não fica muito claro. O rei não mandou, o pai não mandou, a esposa não mandou. Desde aquela época as esposas mandavam em casa também. Então ninguém mandou e aí foram. E a isso Adam Smith falou da tal mão invisível. Como todo filósofo do século XVIII, ele era muito ligado à igreja, um cristão. Então ele realmente acreditava que existia um Deus ou algo divino, algo místico, que estava coordenando as ações dos agentes. Por quê? Porque essas pessoas começaram a salvar vidas nesse vilarejo. Vejam vocês estão observando isso no século XVIII, pessoas totalmente distintas, têm conflitos, começam a trocar bens e serviços ou trocar produtos, né? E quando a gente defende isso, que as pessoas elas têm aí uma motivação própria e elas conseguem observar essas necessidades de outras pessoas, muita gente questiona, e com razão, o fato de que, se você acreditar plenamente nesse conceito, você acaba caindo no risco de defender, por exemplo, o mercado de crianças, mercado de órgãos, mercado de pessoas, mercado de coisas ruins. E o Adam Smith, não bastando ter escrito A Riqueza das Nações, produziu um outro livro, um outro texto, né, muito interessante, chamado Teoria dos Sentimentos Morais. Para Adam Smith, e aí ele vai ser um pouco do campo econômico, né, apenas, e vai entrar também na questão da filosofia, da ética, da moral, e vai falar que as pessoas se sentem bem por fazer o bem. Então, o rapazinho lá, que pegou o burrinho dele e foi levar pão no outro vilarejo, sim, ele estava interessado em ganhar mais por isso, porque lá vendia mais caro do que no seu, lá tinha uma escassez de oferta. Mas ele também foi porque isso era bom. E ele vai explicar isso numa dinâmica social, numa questão que realmente faz sentido ainda mais você acreditar que não precisa de um agente externo coordenando as suas atitudes. Que você pode ser bom para você, mas também ser bom para o outro. Matematicamente falando, depois, agora, já no século XX, um matemático, John Nash, ele ganhou, daquele filme Uma Mente Brilhante, ele ganhou o Nobel de Economia. E naquele filme, interessante, porque naquele filme, inclusive, lá eles explicam muito bem, assim, sensacional aquele filme, realmente eles leram, eles explicam a diferença entre Adam Smith e John Nash. John Nash foi muito mais importante do que as pessoas acham que ele foi. Ele explicou, e aí com modelos estatísticos,
que as pessoas elas não são apenas auto-interessadas. Elas se preocupam com benefício próprio, mas também com benefício coletivo do grupo. Por quê? Porque ela é boa de coração? Não, porque ela faz parte do grupo. Então, no limite, você vai se importar com outra pessoa simplesmente por ela fazer parte do mesmo clã que você, os seres humanos, sei lá, da mesma raça. Então, isso o Adam Smith vai tratar de forma mais filosófica lá na teoria dos sentimentos morais. Essa mão invisível ela é satirizada por alguns economistas, dizendo que, na verdade, o capital ele domina as pessoas. Isso que eu estou falando, na verdade, foi uma criação de um ser antes de mim, e que me obrigou a falar isso simplesmente por eu estar numa inércia de uma lógica capitalista. Então nós não estamos aqui defendendo nossas próprias ideias, e sim as ideias que foram criadas por alguém que lucra com isso. Essa é uma visão que está completamente equivocada. Por quê? A mão invisível ao qual o Adam Smith, ou se realmente existe algo oculto no mercado, é realmente as relações existentes na comercialização, no comércio, que são as pressões de demanda e as pressões de oferta. Interessante essa caricatura porque não é simplesmente isso, é o fato de você observar isso. Porque existem muitas coisas que existem no mercado e que a gente não observa, e se a gente não observa, não serve de nada, né? Então a mão invisível aí seria uma ordem espontânea, certo? Observada através das ações dos agentes que levaria a sociedade de um estado, escrevi errado ali, de um estado de menor satisfação para um estado de maior satisfação. E aí, Gabriela, sua frase foi muito feliz, porque agora a gente vai entrar e tentar pontuar aqui, caracterizar por que os negócios fazem as sociedades crescerem. Qual que é o motivo da riqueza das nações? Por que isso acontece? Né? Como que ocorre a geração de valor? Agora a gente vai entrar nisso aí. Então, a ordem espontânea ocorre por conta de variáveis observáveis do mercado. Então, você tem que observar essas variáveis, você tem que conseguir perceber os preços relativos, você tem que conseguir perceber as quantidades. E se de alguma forma você não conseguir observar isso, as suas decisões vão estar limitadas. Melhor, ainda melhor, se elas forem distorcidas, a sua reação, a sua ação, né, o seu projeto, a sua estratégia frente àquelas informações distorcidas também vai estar igualmente distorcida, né? Então, sem informação não existe comércio, pegando o gancho aí do tema, não existe comércio, porque como é que eu ia saber que alguém lá da outra vila está precisando de pão? Não teria como, sem alguma informação para isso. E no comércio que toda informação é gerada. Como que nós fazemos para saber que as pessoas estão precisando de alguma coisa? Como? Como que a gente faz? Todo mundo trabalha numa empresa, todo mundo quer montar uma empresa ou é dono de uma empresa. Como que você faz para saber que medicina é melhor do que direito atualmente? E daí você muda toda a sua vida, você muda toda a sua estratégia, você faz todo um revestimento para ser médico em vez de advogado. Como? Porque médico ganha mais que advogado, na média. Os preços orientam as decisões, as informações de mercado. E como essas informações são geradas? Através da própria interação entre os agentes no mercado. Então a informação é gerada pelo comércio, e o comércio não existe sem informação, né? Tinha um sinal de igual aqui. Comércio igual geração de valor. Então, essas transações, esses comércios, eu estou dizendo para vocês que são igual geração de valor. E para entender isso, é minha primeira aula de introdução à economia, primeiríssima, porque é sempre show de bola, sempre funciona. Aí eu faço a seguinte pergunta para os alunos: qual que é a diferença entre preço e valor? Os economistas são obrigados a lerem isso, mas as pessoas normais, né? Porque os economistas não batem muito bem, as pessoas normais não ficam pensando sobre essas coisas. Mas é interessante, é interessante. Vocês já pararam para pensar? Se disse muito sobre o valor, aumenta o valor, gera valor, mas a gente meio que é levado a pensar que valor é igual a preço e meio que a gente não sabe diferenciar muito essas duas coisas. Por quê? Ontem mesmo eu fui comprar um Trident, ou um tridente. E eu sei que alguém estava ofertando ou disposto a abrir mão dessa mercadoria, Trident, no mercado. O mercado é um lugar físico, temporal ou de produto, né? No mercado.
Eu sei disso. E eu fui atrás desse indivíduo. Esse indivíduo não estava lá por acaso. Ele estava lá porque ele estava atrás desta outra mercadoria. Caro, né? R$2. Mas foi o que eu paguei. E eu tinha essa mercadoria aqui. E eu estava na minha sala, lá no departamento de desenvolvimento rural da UFG, no ar-condicionado show de bola, com um cafezinho show de bola, estudando, sei lá, me concentrando. Deu vontade de chupar chiclete. Ou chiclete não, Trident, né? Chiclete também é uma marca. Então, comprar um Trident. Daí, eu saí da onde eu estava e fui em busca no mercado dessa mercadoria, em posse de outra mercadoria, que seria os R$2. Chegando, quando eu encontrei com esse indivíduo, e esse indivíduo encontrou comigo, o que vocês acham que aconteceu? A troca. Casou. Eu dei para ele a minha mercadoria e ele deu para mim a mercadoria dele. Nesse momento, nós somos enganosamente levados a concluir que R$2 e um Trident são iguais. Se vocês concluírem isso, eu sou muito mais doido do que eu já imaginava que era. Porque veja bem, por que de achos eu ia sair da onde eu estava, daquela salinha com ar-condicionado maravilhosa, no meu computador, tudo ok, cafezinho, pegar um sol quente, cheio de mosquito, a escola de agronomia lá é cheia de barro e tal, para ir lá naquele mercado, para trocar o que eu tenho por algo que ele tem e que são iguais, tem o mesmo valor. Faz sentido, Rafael? Faz sentido você sair de onde você está, ir para algum lugar, trocar o que você tem por algo de igual valor? Não faz o menor sentido. Então, obviamente, para o comprador de Trident, no caso, essa pessoa que vos fala, o Trident vale mais para mim do que os R$2. Claramente. Mas não vou mascar o dinheiro, exatamente. Eu não estava afim de mascar apenas, estava afim de mascar um Trident. Caso contrário, eu mascaria a nota de R$2. Em tempos de H1N1, corro sério risco, né? Então, obviamente, para o comprador de Trident, no caso eu, o Trident vale mais para mim do que os R$2. E, obviamente, e por consequência, aqui estava o vendedor de Trident, fica a dica olhar os slide antes, né? Vivendo e aprendendo. Para o vendedor de Trident, obviamente, os R$2 vale mais do que o Trident, ou o Trident vale mais do que os R$2. Por quê? Caso contrário, eles não fariam a troca. Não fariam a troca, certo? Então, obviamente, existe uma diferença entre preço e valor. Preço, ele indica o valor de algo, mas ele não é o valor. Ele expressa o valor, mas ele não é. Qual que é o valor do Trident para mim? Me diz. Não dá para saber. Qual que é a única informação que você tem no momento que eu realizei a troca? Que o Trident vale mais do que os R$2. Qual que é o valor de R$2 para o vendedor de Trident? Qual que é a única coisa que você sabe? Que os R$2 vale mais do que o Trident. Isso é a única coisa que a gente sabe. Certo? Então, vejam bem. Quando a gente sai... e queria parabenizar vocês, viu? Tarde da noite e a sala lotada aí. Muito bom. Muito bom ver pessoas engajadas aí em aprender e discutir, né? Muito bom. Então, pessoal, vocês hoje acordaram cedo, né? Estão até agora muito bem vestidos, né? Inclusive é um desafio muito grande para mim isso. Quanto mais trocas vocês vão realizando, mais valor é gerado da sociedade. Vocês acordaram cedo, passaram no posto de gasolina e colocaram gasolina. Saiu do posto de gasolina, mas já que estava no posto de gasolina, foi na conveniência e comprou uma água com gás. Ou sem gás, para quem não gosta. E um Trident. E um café e um pão de queijo. No caminho, você deixou o café cair na sua calça, daí parou numa lojinha, comprou um Vanish, passou no Vanish. Ou seja, em cada troca que você vai fazendo, ao longo do seu dia, você gera valor para outra pessoa, porque você está dando algo que ela precisa mais do que aquela mercadoria, que é o quê? O seu dinheiro. E você está pegando dela algo que vale mais do que aquele seu dinheiro, que é o quê? A mercadoria. Então é isso que a Gabriela está falando para vocês. Em cada transação, em cada negócio que é gerado, em cada risco, em cada erro que você comete, você gera valor para alguém e você também recebe aquele valor da transação que você realizou. E o erro é importantíssimo no processo. Sem o erro, não tem como melhorar o próprio processo. Então, vejam bem,
E voluntárias porque o Mioto mesmo disse que ninguém gosta de pagar imposto. Então no imposto, por exemplo, a gente recebe pouco valor, né, Mioto? Então esse escopo desse raciocínio é para trocas voluntárias. Você livre espontaneamente vai lá e realiza a troca, certo? Igual eu fiz ontem com o Trident. E, claramente, aonde tudo isso é realizado? No comércio. A questão, né, o tema, né, do evento. Beleza.